Trabalhadores em Pauta trata da conjuntura nacional, estadual e a questão da saúde inserida neste processo. Veja conosco o que foi dito e o que nós acompanhamos durante o 12º Congresso Estadual da Federação. Eu vou passar aqui também para a Alessandra, né? Leandra Perpétua, que é assessora da ISP. Né? Fique à vontade, 20 minutos então. Boa noite a todos e a todas. Antes de mais nada, agradecer o convite feito à Internacional de Serviços Públicos. A Internacional de Serviços Públicos é uma entidade que representa todos os trabalhadores, sejam eles da rede privada ou pública, que prestem serviços da questão pública, de serviços de ordem pública, de natureza pública nos países. A ISP está presente em 150 países e representa 20 milhões de trabalhadores. Bom, eu vou mais ou menos na linha do Quintino, que ele colocou aqui para a gente, sobre a questão de como que o capital internacional ele determina uma série de fatores, inclusive as políticas nos países. Eu vou entrar em dois temas. O primeiro são os acordos de livre comércio e o segundo é a questão da justiça fiscal, para depois entrar na questão da saúde. Porque esses dois temas se relacionam em como que internamente você consegue ou não ter saúde para a população, dependendo de como os governos apertam ou não essas multinacionais que operam em seus países. A primeira coisa são 3 tratados de livre comércio. Esses tratados são feitos entre países. Tem 3 deles que ameaçam a soberania de quase toda a população. Está sendo estimado em 60% dos países do mundo que possam entrar nesse tratado. Eles estão só excluindo os países BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Isso por quê que eles estão excluindo esses países? Porque esses países fizeram uma aliança, né, esses 5 países, para a criação do Banco dos BRICS, que seria um banco de desenvolvimento. O que os americanos fizeram? Os americanos e a União Europeia. Eles estão negociando um acordo, às escondidas. O que se sabe sobre esses acordos é porque saiu na Wikileaks, que é esse site que eles hackeiam os governos, as conversas que são desses governos dos grandes países, para saber o que eles estão tentando negociar às costas da população. Então, o que se conhece são 3 tratados. Um é o Transpacífico, o outro é o Transatlântico, e o terceiro é o que é conhecido como TISA, que inclui todos os tipos de serviços que existem nos países. Vou abordar especificamente o TISA, porque esse entra na questão dos serviços e, inclusive, serviços públicos de funerária, de correios, de transporte, todos esses serviços que eles estão tentando abarcar para que as multinacionais sejam donas desses serviços e não mais os países. E aí o que acontece? Dentro desse acordo, como ele é secreto, a população não vai ficar sabendo que esse acordo foi feito. Isso vai passar para a mão das multinacionais e existe uma cláusula nesses acordos que, uma vez que passe para as multinacionais, ele não pode voltar para os países. E que se um país demandar uma multinacional dizendo não, a gente quer reestatizar esse setor, a gente quer voltar para que ele vá para o país e não fique mais na mão da multinacional, o que a multinacional pode fazer? Ir a um tribunal internacional e demandar o país e cobrar por aquilo, porque isso vai passar a ser dela, todos esses serviços. Vocês imaginam o que não é um serviço de saúde onde um país não tenha autonomia para decidir como que a saúde vai funcionar? Vocês que são da saúde sabem o tamanho do problema que isso poderia gerar. Esses acordos, eles entrariam em coisas como, por exemplo,
entra a questão das patentes de medicamentos, esse acordo TISA, todas as patentes de medicamentos, que elas não vão mais ter essa cláusula de validade, que hoje, sei lá, de 10, 20 anos, elas passam a ser permanentes das empresas. Isso quer dizer que a questão do genérico acaba. Isso poderia gerar um enorme impacto na saúde da população, principalmente em doenças crônicas ou tratamentos crônicos. Inclusive, até a Organização Médicos Sem Fronteiras já soltou uma nota dizendo que isso seria impossível você fazer tratamentos como HIV, por exemplo, sem acesso a medicamentos genéricos. Eles entrando nisso, geraria um alto retorno financeiro para essas empresas, porque elas só entrariam em serviços muito específicos, como cirurgias, tratamento nuclear, alta complexidade e tudo mais, e não entrariam em serviços básicos. Então, esse é um dos acordos que está sendo negociado em sigilo, é um acordo importantíssimo, que pode tirar a autonomia desses estados que estão negociando, e é uma coisa que a gente precisa ficar de olho. Presidente da APOCERP, né? Quero dizer que a gente já teve prazer de, num outro evento, acompanhar a explanação do Carlos. E o Carlos vai falar certamente de números, né? Quero dizer que eu fiquei surpreso com esse convite, até porque eu já falei, eu acho que foi num seminário, e eu pensei que a federação nunca mais fosse me convidar, né? Eu acho que convidaram porque acharam que não, ele não pode ser tão ruim quanto foi na primeira vez, né? Vai ver que ele aprendeu agora um pouquinho e agora ele vai ser melhor, né? Mas quando eu vi o convite, né, e os painelistas, né, a Leandra, representando a Internacional, Quintino, já foi presidente da CUT aqui no Rio Grande do Sul, né? Agora está lá na CUT Nacional. Eu pensei, o que eu vou fazer? Eu estava pensando em ter feito, não tive tempo, até porque eu estava viajando no interior, né? Pela categoria, pelo meu sindicato, que é o Sindicato dos Técnicos Tributários da Receita Estadual. Eu estava pensando em fazer expressões faciais inteligentes enquanto vocês falavam. Só que eu não consegui treinar, né, no espelho, nem isso eu consegui. Mas então eu vou ter que falar das coisas que eu do métier, assim, da nossa entidade, que ela vai mais pela indignação de algum conhecimento que a gente vai adquirindo, e foi vendo que esse conhecimento assim era compartilhado por muitas autoridades, por muitos organismos muito respeitáveis nesse país, né? A Carta Capital, ela até reprisou, né, um trabalho que a gente fez, enfim. Mas a questão que eu vou tratar, a questão tributária aqui no Rio Grande do Sul e um pouquinho no país, né, para que a gente consiga entender toda essa crise. Que tudo isso está ligado com a crise, né? Vem um cara aqui de um sindicato pequeno do Rio Grande do Sul com a pretensão de falar, mas tem tudo a ver. Tudo a ver, né? No Rio Grande do Sul e no país. Não diverge uma da outra, e, né, o Quintino colocou muito bem, esse receituário, nós estamos pelo Ministério da Fazenda, é mesmo aquele que os que perderam as eleições querem nos colocar. E para quem acha que é ruim, dá uma olhadinha ali na Argentina, né? Alguns tiraram subsídios da energia elétrica, ela aumentou até 700% da conta dos trabalhadores nos primeiros meses do governo desse senhor. Mas enfim, vamos, eu gostaria que fizesse o registro fotográfico, porque para a minha categoria, para o meu sindicato, é uma grande honra estar aqui com vocês, né? Então a gente quer reprisar isso nos jornais, então eu pediria que a imprensa fizesse, e depois eu
tivesse acesso para botar no nosso site, Facebook, enfim, os nossos jornais, a questão financeira do Estado, né? Nós temos defendido ao longo dos anos que esse discurso da crise, ele visa atender alguns interesses, não é? Muito específicos. Dizem que parece que o secretário da Fazenda ele devia ser médico, né? Porque ele nunca acerta qual é o déficit do Estado. Até hoje ele já foi de 2.400 a 6 bilhões, né? Ele vai afirmando, mas enfim, que seja 6 bilhões. Nós temos um convênio com o Sindicato dos Procuradores da Fazenda Nacional, Sinprofaz, uma entidade muito respeitada, muito respeitada. E esse sindicato apurou, através do sonegômetro, o que se sonega no Brasil. Todos nós somos contra a corrupção. Todos nós somos contra a corrupção. E queremos que tudo seja passado ali. Alguém aqui é capaz de mensurar quanto que foi, né, na questão da corrupção? 15 bilhões, 20, 30, que seja 40, 50 bilhões nesses escândalos da corrupção. Vamos fechar por 50. Pois bem, eu multiplico então por 3 e fecho por 150 bilhões. Qual só que prejuízo para a saúde, vocês que trabalham no atendimento às pessoas, faltando recursos, faltando leitos, faltando profissionais. Então, 150 bilhões. Você sabe quanto assim se sonega no Brasil, através do apurado pelo Sonegômetro, Sindicato dos Procuradores da Fazenda Nacional, por ano? 500 bilhões. Sabe quantas empresas devem para a União do que foi apurado daquilo que sonega? A maioria não é apurado, mas daquilo que foi apurado, 1.513 bilhões de reais. 1 trilhão. Mas isso não é escândalo. Isso a Rede Globo não fala. Isso a RBS não fala. É que a RBS também é o pescoço na corrupção da Operação Zelotes. Tá? Mas bem, vamos colocar as questões aqui no Rio Grande do Sul. Se coloca que a crise, né, da despesa tem que fazer cortes, né? Fechar hospitais, fechar delegacias, não contratar servidores. Helenira ainda está aqui? Perdão, eu estou sem meus óculos. Querida amiga, companheira do Movimento Unificado de Servidores. Não contratar professores. Enquanto isso, nós do sindicato afirmamos e fizemos um trabalho técnico muito consistente, até porque não fui eu que fiz, então posso atestar, muito consistente, onde nós, um trabalho técnico muito bem elaborado, temos a certeza em afirmar que a crise do Rio Grande do Sul, a crise é de receita. Como é que pode um estado rico como o Rio Grande do Sul, e eu viajo todo esse estado, mas também viajo para fora do estado. Nós somos ao Ceará, nós somos a Pernambuco, nós somos a Rio de Janeiro, nós somos a Bahia, de outras realidades. E daí nós apuramos que nos últimos 7 anos, na evolução do nosso principal imposto, que é o ICMS, nós nos encontramos na 20ª posição. Nós não temos 100 estados brasileiros, nós temos 27 estados brasileiros, né? Atrás de nós só está São Paulo, mas claro, né? Acho que o Alckmin e a sua turma vai querer cobrar imposto. Mas enfim, na 20ª posição. Mas é óbvio que nós estamos com um problema financeiro nesse estado, então. Nós não combatemos os sonegadores. Instituímos
o sonegômetro, até não trouxe o jornal aqui, todos esses jornais eu trouxe em bem maior quantidade, eu deixei ali com os companheiros na inscrição, estão todos disponíveis para vocês, tá? Todos disponíveis, até algumas agendas também, que depois não dá para todos, mas para fazer um sorteio, isso aqui para os companheiros da mesa, né? O Vanderlei, a Neuza, enfim. Aqui o sonegômetro nós apuramos que por ano é 7.792 milhões de reais em ICMS. E um estado que vocês já devem ter visto que fecha postos fiscais, eleva a carga tributária. Nesse jornal aqui foi uma entrevista que eu não pensei que tivesse a repercussão que houve, nós aqui reproduzimos, foi matéria de capa do Jornal do Comércio e nos deu 2 páginas, né? Onde a gente procurou desnudar toda essa questão da sonegação do nosso principal imposto. Agora, a história a te contar. E eu venho de longe nessa questão. Essa semana eu estava lá, na semana passada, eu estava na Avenida Democrática, no ato, né, cantando o hino da legalidade. Eu acho que está na hora da gente voltar a fazer os batalhões, né, da legalidade, dos trabalhadores. A história, infelizmente, se repete, né? Mas nessa questão, e veja como é importante, né? Um colega fez um pequeno vídeo, olha só que às vezes uma fala, um debate, qualquer coisa que a gente faça, e vocês são agentes disso, e por isso vocês sabem, vocês estão olhando, vocês estão vendo que eu não tenho, né, o brilho da oratória, que eu tenho as minhas dificuldades, mas foi bem, eu fiz uma fala na esquina Democrática, lá no caminhão, que um colega fez um vídeo, botou no Facebook, houve 840 compartilhamentos desse vídeo. 840 pessoas, muito fora do Rio Grande do Sul, sendo que mais de 121 mil pessoas acessaram esse vídeo. Então, meus companheiros, minhas companheiras, é hora da gente ir para as ruas, é hora de nós estarmos indignados com esse estado de coisas. Tá ruim? Tá. Mas o que eles querem é piorar ainda mais para vocês, para os trabalhadores, porque eles não aceitam que trabalhador pegue avião. Eles não aceitam. Essa é a questão. É uma questão racista, né? É discriminatória. Isso que eles não aceitam. Né? Nós temos que garantir estas questões. Obrigado, eu falei muito, como sempre. Eu prometo, nunca mais eu venho no Congresso da Federação. Obrigado, Milton.